Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis 2:9. A verdade prática diz assim: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 1 ao 15. Conforme eu disse, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, partindo do entendimento que o professor ele leu e vai reler novamente essa leitura bíblica em classe aí. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar nessa lição, nessa tarde. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, quando suplicamos o perdão de todos os nossos pecados e pedimos, ó Deus, a bênção do Teu Espírito Santo para a ministração da Tua palavra, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para compreendermos, ó Deus, para que as lições práticas que extrairmos dessa lição possam ser vividas por nós e também por nossos alunos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, semana passada nós vimos sobre o reinado de Acasias e hoje veremos sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. É baseado em 2 Reis, no capítulo 2. E o que nós vamos ver nessa lição de hoje? Primeiro, essa lição vai tratar do término do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Então, nós vamos tratar do término e do início. Lembrando que a próxima lição vai falar sobre o ministério de Eliseu. Então, muita coisa pode ser que a gente não aborde nessa lição, porque aqui nós veremos apenas o início ali do ministério de Eliseu. Vamos ver também, analisar também a comunhão que existia entre Elias e Eliseu, uma comunhão ali de parcialidade, uma comunhão de amizade, uma comunhão de companheirismo, que é a comunhão que nós precisamos ter uns com os outros. Veremos também qual foi a herança deixada por Elias para Eliseu, e nós vamos entender aqui uma questão muito importante com relação à porção dobrada do Espírito que Eliseu pede para Elias. Porque ao longo dos anos, trouxe-se uma interpretação para essa porção dobrada, quando no contexto não quer dizer exatamente isso. Apesar que houve sim no ministério de Eliseu praticamente o dobro de manifestações, de milagres ocorridos, mas que não tem nenhuma ligação direta com essa porção dobrada não. A porção dobrada ali tem outro significado. Nós veremos isso ao longo da lição. E veremos qual foi o legado deixado por Elias. E durante a ministração da lição, ao final de cada tópico, nós iremos extraindo também algumas lições práticas para a nossa vida, porque a lição, ela é muito histórica. Os irmãos percebem que a lição, ela vem contando história. Então, o professor tem que extrair dessas histórias alguns ensinamentos práticos para aplicar para a classe, porque senão o professor meramente vai reproduzir o que o comentarista na revista está fazendo, que é contar a história. E nós temos então que extrair algumas lições práticas. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde iremos falar sobre a despedida de Elias. Aqui nós vamos ver o término do ministério de Elias. Então vamos ver que o ministério de Elias, depois que ele enfrentou os profetas de Baal, que nós vimos nas lições passadas, o ministério de Elias estava chegando ao fim. Mas o que é interessante é que Deus, Ele vai revelar isso para Elias. Deus não vai deixar Elias enganado com respeito ao término do seu ministério. Então nós vamos observar que lá no Monte Horebe, Deus ele vai fazer uma revelação surpreendente para Elias. E que revelação é essa? É que Elias seria sucedido por um outro profeta e que seria o próprio Elias que iria ungir esse seu sucessor. Lá em 1 Reis 19, versículo 16, e depois o versículo 19 ao 21, nós temos essa revelação de Deus aqui para Elias sobre o término do seu ministério. Também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel,
E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Olha só que interessante. Então, Deus não vai deixar Elias enganado com respeito ao final do seu ministério. Então Deus ele vai revelar para Elias e vai dizer para Elias ungir a Eliseu como profeta em seu lugar. Então isso nos mostra que Deus não deixa os seus servos enganados. Diz a Bíblia que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus escolhidos. E Deus revela para Elias que o seu ministério estava se acabando. E aí nós achamos interessante que quando Deus não deixa Elias enganado e revela para Elias que o seu ministério estava acabando, quando Elias fica sabendo disso, nós observamos que Elias não questiona Deus. Elias poderia questionar a Deus, porque Elias ainda tinha muita coisa para oferecer. Elias não estava tão velho assim, ainda dava para ele continuar como profeta. Mas Elias então não questiona em nenhum momento a Deus. Quando ele sabe disso, quando Deus revela para ele isso, ele simplesmente obedece a Deus. E ele vai fazer exatamente o que Deus havia mandado ele fazer. Isso nos ensina que nós precisamos obedecer à vontade e à direção de Deus. Porque muitas vezes Deus nos dá uma direção. Às vezes a pessoa ela está numa posição de liderança, mas Deus lhe dá uma direção com respeito à sua substituição, e essa pessoa, ela prefere questionar a Deus. Mas por que, Senhor? Por que o Senhor está querendo que eu coloque outro em meu lugar? Elias não agiu assim. Elias, ele não questionou, simplesmente obedeceu a Deus. Então é um princípio que vale para todos nós, não apenas para quem é líder, mas em todos os aspectos da nossa vida. Talvez Elias, ele teria até o direito de agir pela razão, mas ele não age pela razão, ele prefere obedecer a Deus. Então, quantas vezes Deus nos dá uma direção, quantas vezes Deus nos mostra o que temos que fazer, e nós questionamos a Deus, porque aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos, talvez não seja aquilo que nós queremos. Mas Elias, ele não questiona a Deus. Então Deus, ele não deixa Elias enganado e revela para ele o que iria acontecer, e ele não questiona a Deus, ele obedece a Deus. E aí então vamos ver o início do término. Temos aqui uma redundância, o início do término do ministério de Elias. Porque apesar dos grandes feitos e de realizações que ocorreram no ministério de Elias, chegou a hora do profeta Elias encerrar a sua missão aqui na terra. A imagem que vocês estão vendo sugere exatamente isso. Nesse ministério, nós vamos andando, caminhando, realizando a obra de Deus, mas chega um momento em que vai chegar a hora de nós encerrarmos o nosso ministério. Então, aparentemente, Elias, como eu disse lá atrás, ele tinha muito a oferecer a Deus ainda, mas Deus disse que a hora dele passar o bastão para outra pessoa tinha chegado. Então Deus não pergunta a Elias se ele queria, Deus não pergunta a Elias se ele estava de acordo, não. Chegou a hora de Elias passar o bastão para outro, e Elias não questiona. Isso nos traz um ensinamento muito grande, porque muitos líderes, está chegando a hora desse líder para talvez passar o bastão para outra pessoa, mas o líder não passa, o líder não entrega, o líder não concorda, o líder não aceita, e de repente Deus até já revelou para esse líder, mas diferentemente de Elias, que não questiona, muitas vezes esse líder, ele prefere não ouvir e nem obedecer
a voz de Deus, a orientação de Deus. Porque todo líder de qualquer segmento que seja do segmento religioso, de um segmento profissional, todo líder um dia terá que deixar o cargo. Isso é um processo natural. Seja por meio da morte, seja por meio de uma doença, seja por meio de uma inabilidade física, seja por meio da idade, enfim, vai chegar um momento em que o líder ele vai ter que deixar o cargo e passar para outro. Então nós observamos que Elias, ele vai sair no tempo certo. Que tempo certo é esse? O tempo de Deus. Porque às vezes o tempo certo não é para mim, mas é o tempo certo de Deus. E Elias entendeu que aquele era o tempo certo dele sair, porque era o tempo de Deus. E não foi difícil para Elias aceitar essa revelação, porque Elias não tinha ao que se apegar. Elias não tinha bens em qual se apegar. Elias não tinha nada no que se apegar. Nós vamos ver que, diferentemente de Eliseu, Eliseu já tinha. Eliseu tinha algo no qual se apegar. Eliseu era lavrador de uma família abastada. Mas vamos ver lá na frente que mesmo assim ele não se apega. E no caso de Eliseu, ele não tinha nada no que se apegar. E ele aceita tranquilamente a vontade de Deus em relação à sua substituição. E então aqui nós aprendemos outra coisa, que muitas vezes o líder, seja em qualquer segmento, como dissemos aqui, muitas vezes o líder, ele não aceita ser substituído, exatamente porque ele está apegado a alguma coisa, está apegado à posição, está apegado ao poder, está apegado à autoridade que ele tem, está apegado à fama, está apegado a alguma coisa material que o prende, e isso o leva a não aceitar o momento da sua substituição. Mas Elias não. Elias, ele não tinha nada que se apegar, e se tivesse não se apegaria, assim como Eliseu não se apegou, porque Elias entendeu o tempo de Deus. Então, quando se trata de alguém que exerce um cargo de liderança, ele precisa entender o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. O tempo de Deus é um tempo diferente. Então Elias, o seu ministério está chegando no término, ao final, e nós vamos ver que ao longo do seu ministério, Elias, ele foi um profeta com grandeza de alma, e essa grandeza de alma dele é caracterizada também pela sua disposição em não questionar a Deus sobre a sua substituição. Nós vamos ver que Elias, ele é considerado um dos profetas orais da Bíblia. O ministério de Elias foi praticamente pontual, direcionado ao reinado de Acabe e uma curta duração no reinado de Acasias. Elias ele vai atuar no seu ministério profético nesses dois reinados. Então era um reinado mais pontual. Ele não vai deixar nenhum livro escrito, não vai deixar nenhuma profecia, de longa duração. Ele não foi um profeta que deixou livros com qualquer outra coisa escrita, mas foi um profeta com uma grandeza de alma muito grande. Por quê? Porque independente dele não deixar nada escrito, independente de ser um profeta oral, Elias ele deve ser notado por nós, não pelos milagres que ele operou, mas pela integridade e a grandeza da sua alma. Sabe por quê? Porque o verdadeiro milagre na vida de Elias não foi os milagres que ele operou. O verdadeiro milagre na vida de Elias não foi as maravilhas que ele operou, mas foi a amizade pessoal que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. Essa foi a maior expressão de sua verdadeira grandeza. Elias, ele tinha intimidade com Deus. Através dele, os milagres eram operados, mas acima dos milagres, ele tinha o quê? Uma intimidade com Deus. E a imagem que nós colocamos aqui, é que a coisa que o inimigo mais tem medo, não é dos milagres que Deus opera através de você. A coisa que o inimigo mais tem medo, não é das maravilhas que Deus opera através de você, não. Mas da intimidade que você tem com Deus. Dessa intimidade, o inimigo tem medo. Sabe por quê? Porque milagres, até mesmo o adversário opera. Até mesmo o adversário, ele opera maravilhas, que ele tem poder para isso.
mas a intimidade com Deus é algo que ele tem medo. Por quê? Porque milagre não vai te salvar. Se você orar e um coxo andar, isso não vai te salvar. Se você orar e um cego enxergar, isso não vai te salvar. Se você orar e um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir, um paralítico andar, se você orar e um canceroso for curado, isso não vai garantir a sua salvação. Mas tem intimidade com Deus, isso vai garantir a sua salvação. Então Elias, ele era esse homem, com uma grandeza de alma tão grande, e essa grandeza de alma não é expressada pelos milagres operados através dele, mas pela intimidade, pela grande amizade que ele tinha com Deus. E aí, nós vamos ver que o profeta Elias, ele estava em Gilgal, quando Deus, manda ele para outros lugares. A terra de Gilgal trazia boas recordações para Israel ali. Nós vamos pular isso daqui, para não fugir um pouco do contexto aqui, mas a terra de Gilgal foi a base de operações de Israel ali, é onde foi celebrada a primeira Páscoa, o memorial da travessia do Jordão foi colocado ali, a primeira circuncisão aconteceu ali foi onde o maná cessou. Então Elias, ele estava ali, quando ele começou os preparativos para o término do seu ministério. Então nós aprendemos algo muito importante. Não queremos entrar muito na questão de Gilgal aqui, porque o mais importante, o foco aqui, é nós analisarmos que o término do ministério de Elias foi diferente de todos os outros profetas, porque vemos um profeta que ele tinha uma amizade e uma intimidade com Deus tão grande, que ele não questionou quando Deus revelou para ele que ele seria substituído. E o que nós aprendemos aqui? Quais são as aplicações práticas que nós podemos trazer para nós nesse primeiro tópico aqui? Primeiro, nesta vida, tudo tem o seu tempo determinado. O escritor Eclesiastes disse isso, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E isso se aplica em nosso trabalho para Deus. Então todos aqueles que realizam a obra de Deus, precisam entender que um dia vai acabar. Você não será pastor para sempre, você não será presbítero, evangelista, diácono e obreiro para sempre. Um dia isso vai terminar. E como eu disse aqui, ou por morte, ou por doença, ou por idade, um dia vai terminar. Tudo tem o seu tempo determinado. E o ministério de Elias, ele estava chegando no seu tempo determinado por Deus para acabar. Segunda coisa que nós aprendemos: sermos substituídos por Deus não significa que nós estamos sendo descartados ou abandonados. Se você hoje é um líder e você está sendo substituído, não significa que você está sendo descartado, jogado fora, ou que você está sendo abandonado. Não é isso. Não significa que você não presta mais, significa que chegou o momento de outros terem a oportunidade que você teve. Chegou o momento de outros poderem também ser usado como você foi usado. E era exatamente isso que aconteceu com Elias. Quando Deus avisa Elias que ele iria ser substituído, Deus não estava dizendo ali: você não presta mais para mim, você não serve mais. Não é isso. Chegou o momento agora, Elias, de outro dar continuidade àquilo que eu coloquei em suas mãos para fazer. Então muitos têm uma grande dificuldade de aceitar uma substituição exatamente por isso, porque interpreta que sendo substituído, ele interpreta que está sendo jogado de lado, descartado, abandonado. Não, é porque chegou o momento de que Deus quer usar outros, assim como ele usou você. Outra coisa que nós aprendemos, nesse primeiro tópico aí, a despedida de Elias, é que nós não somos insubstituíveis naquilo que fazemos ou lideramos. Então, nós não somos substituíveis em nada. Elias ali, a sua substituição mostrou para nós exatamente isso. E olha que Elias foi um homem que tinha uma grandeza de alma, um homem usado por Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, tinha uma amizade com Deus, mas não foi substituível, porque no momento, no tempo de Deus, Deus o substituiu por outra pessoa. Então a grande dificuldade de muitos hoje é exatamente essa, porque acha que são insubstituíveis, acha que se outro entrar no seu lugar, ele não vai dar continuidade ao trabalho,
acha que se outro entrar em seu lugar, ele vai agir de forma errada. Não, aprenda uma coisa: em qualquer área da sua vida, seja na área profissional, na área espiritual, ministerial, nós não somos insubstituíveis. Então, é uma lição que nós aprendemos. Outra lição que nós aprendemos é que nós devemos seguir a orientação de Deus na escolha de um sucessor. Quando chegar o momento de Deus substituir alguém, e esse alguém exerce um cargo de liderança, de estar à frente de um grupo, ele precisa entender que ele precisa seguir a orientação de Deus na escolha de um sucessor. E ali, Elias não teve dificuldade nenhuma para poder aceitar Eliseu como seu substituto. Por quê? Já vimos aqui. Porque primeiro, ele entendeu que era a vontade de Deus, era o tempo de Deus, e ele entendeu que essa era a vontade que Deus queria para a vida dele, que ele fosse ali substituído. E ele então aceitou ali, seguiu a orientação de Deus. E muitos não fazem isso. Muitos não obedecem a Deus, não seguem a orientação de Deus quanto à sua sucessão. E isso traz sérios prejuízos para o grupo que é liderado. E outra coisa que nós aprendemos é que é preciso terminar bem o que nós começamos. Muitas vezes a pessoa começa uma coisa bem, mas termina mal. E o exemplo que nós tivemos aqui foi o exemplo do rei Salomão, que começou muito bem, mas terminou mal. Mas nós aprendemos aqui com Elias, que Elias começou bem o seu ministério e terminou melhor ainda. Então nós aprendemos que nós precisamos terminar bem o que nós começamos a fazer, para que quando a pessoa que for escolhida por Deus para nos substituir, ele dê continuidade àquilo que nós estávamos fazendo. E é exatamente isso que Eliseu vai fazer quando substituir Elias. Ele vai dar continuidade ao ministério profético de Elias. Um ministério profético marcado por milagres, marcado por maravilhas, que terminou bem, que começou bem, continuou bem e terminou melhor ainda. E Elias então deixa um legado de alguém que ao longo do seu ministério, ele fez a vontade de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Algum comentário? Alguma observação que os irmãos queiram fazer, né? De maneira resumida, para ganharmos tempo, os irmãos têm liberdade agora. Então, nesse primeiro tópico, nós analisamos a despedida de Elias. É quando Deus revela para Elias que ele seria substituído. Tranquilo? Nenhum comentário? Pois bem, então vamos ao nosso segundo tópico. No segundo tópico, nós vamos analisar o pedido ousado de Eliseu. Nesse tópico aqui, nós vamos ver a fidelidade de Eliseu, o pedido que Eliseu faz, vamos entender o significado do pedido de Eliseu, isso é muito importante. Nós vamos ver a condição que Elias disse para Eliseu, para esse pedido ser atendido, e vamos fazer as aplicações práticas. Pois bem, primeira coisa, nós vamos ver sobre o sábio, fiel e persistente Eliseu. Porque antes de ser arrebatado, nós vamos ver que Deus manda Elias seguir para outros lugares. Está no texto da nossa lição. Por isso não vamos ler agora. Ele está em Gilgal, Deus manda ele para Betel, de Betel manda para Jericó, não é isso? E de Jericó manda para o Jordão. Então, antes de ser arrebatado, Deus manda Elias para esses lugares. Ali era o caminho para o término do ministério de Elias. E vamos ver que Eliseu teve uma posição de fidelidade diante de Elias. Quando ele é ungido profeta já no lugar de Eliseu, ele continua agora acompanhando Elias. E é interessante nós entendermos e tentarmos entender uma pergunta: por quê? Será por que Elias, ele pede a Eliseu para ficar no lugar que ele estava e não seguir com ele? Nós observamos que Elias diz, Eliseu, fique aqui que eu vou para Betel. E a resposta de Eliseu é: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei, eu vou te acompanhar. A mesma coisa foi em relação também a Betel, a Jericó e ao Jordão. Mas a pergunta é: por quê que Elias pede a Eliseu para ficar e não seguir com ele?
O que os irmãos acham? Por que ele fez isso? Será que ele não queria que Eliseu fosse com ele? Por qual razão ele fez isso? E aí nós podemos observar algo importante, conjecturando evidentemente. Provavelmente nós vemos aqui, talvez, quem sabe, Elias estava testando Eliseu, para saber se Eliseu realmente era fiel, para saber se realmente Eliseu ia ficar junto dele até o final. Quem sabe foi um teste, tudo indica, sugere para nós o contexto, que foi um teste que Elias estava fazendo com Eliseu. Vamos ver se esse rapaz ele vai me acompanhar mesmo. Mas Eliseu passou nesse teste. Se foi um teste, Eliseu passou. Por quê? Porque Eliseu, ele era fiel. Então, apesar de ser orientado por Elias, para não seguir com ele, Eliseu se recusa a deixar Elias. Então aquilo ali foi uma demonstração de companheirismo, de lealdade, de perseverança. Ele continuou firme, não, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não vou te deixar, onde você for eu vou com você. Uma demonstração de lealdade, de companheirismo, de perseverança. Então, diferentemente ali dos filhos dos profetas, que fazia parte, né, da escola dos profetas, Eliseu acompanhou o seu mestre até o seu arrebatamento. Eliseu não deixou, né, não abandonou Elias. Então para Eliseu era uma honra ele servir Elias, porque era o trabalho que Deus lhe tinha designado. Até que ele atuasse como profeta sozinho, ele iria servir Elias, e para Eliseu aquilo era uma honra. Então Eliseu demonstra uma verdadeira lealdade, perseverança e companheirismo. Aí nós aprendemos como é bom você ter amigos assim. É isso que Deus quer ver no meio da sua igreja. É esse tipo de companheirismo, de amizade, de lealdade que Deus quer ver entre os seus obreiros, cooperadores no meio da sua igreja. Uma amizade de companheirismo, de lealdade, de perseverança, de um ajudando o outro. Como diz a Bíblia, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. É essa amizade sincera, né, aqui tipificada pela amizade que havia entre Elias e Eliseu, que Deus quer ver no meio de todo o seu povo, e principalmente no meio dos seus servos e servas que realizam a sua obra. Pois bem, nós vamos observar que quando chega o momento de Elias ser arrebatado, Eliseu vai fazer um pedido, percebendo que Eliseu realmente não ia deixá-lo. Se ele estava testando Eliseu, ele percebeu que Eliseu não ia deixá-lo, em razão da lealdade de Eliseu, do companheirismo que ele tinha. Elias então vai dar um direito a Eliseu de pedir qualquer coisa. Então, segundo Reis capítulo 2, versículo 9, vamos ver qual foi esse pedido que Eliseu fez. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então, percebendo que Eliseu não iria, né, abandoná-lo, Elias então, ele se vira para Eliseu e diz, olha, pede o que você quiser, antes que eu seja tomado de ti. Foi quando então Eliseu faz o pedido, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aqui é algo muito importante, porque esse pedido que Eliseu faz, é um pedido que ao longo de muito tempo tem sido mal interpretado. Quando Eliseu faz esse pedido, porção dobrada do teu espírito, ele está fazendo um sábio pedido, cuja base desse pedido está lá em Deuteronômio 21, versículo 15 ao versículo 17. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Então, como era tolerável, né? Deus tolerava no Antigo Testamento que o homem tivesse mais de uma esposa,
a primeira que engravidasse era o filho que? Primogênito. Então, quando Eliseu faz esse pedido, ele está baseando nesse texto sobre a herança do filho primogênito. Porque alguns interpretam esse pedido da porção dobrada do Espírito como se Eliseu estivesse pedindo o dobro do poder que operava na vida de Elias, que ele fizesse o dobro de milagres, que ele tivesse o dobro de poder. Mas quando nós observamos o contexto bíblico, vamos entender que esse pedido de Eliseu estava baseado na herança do filho primogênito. Então, qual que é o significado do pedido feito por Eliseu, quando Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias? Primeiro, esse pedido é para que o seu pai espiritual Elias fizesse dele o seu herdeiro profético e ministerial. Então, o que acontece? O filho primogênito, lá no Antigo Testamento, ele tinha direito à herança dobrada, tanto dos bens, mas também da responsabilidade. O filho primogênito, ao herdar em dobro os bens do seu pai, ele também dava continuidade daquilo que o seu pai fazia. Ele se tornava, então, o líder da casa, e agora ia duplamente, exercer uma função de líder da casa, juntamente com a sua função de filho primogênito. Então, era para dar continuidade àquilo que o pai fazia. Então, quando Eliseu pede a porção dobrada do Espírito, e você vai observar que o Espírito aí está com letra minúscula, se referindo ao Espírito do homem, então ali, Eliseu está pedindo o quê? Para ter o mesmo espírito de atitude, a mesma coragem e zelo que Elias tinha pela verdadeira adoração. Ou seja, ele não estava no entendimento de muitos, pedindo o dobro de poder, mas estava pedindo tão somente para que ele pudesse ter a mesma coragem, o mesmo zelo, a mesma dedicação, a mesma atitude. E então, ao pedir essa porção dobrada do Espírito, o verdadeiro desejo de Eliseu não era se tornar maior que Elias. Ao pedir essa porção dobrada, o verdadeiro desejo de Eliseu não era ele ser maior do que Elias, apesar de quando nós analisamos todos os milagres que ocorreram através da vida de Eliseu, nós vamos ver que é praticamente o dobro, mas não porque ele pediu o dobro do espírito de Elias, não, mas é porque a misericórdia de Deus que atuou nesse dobro. Então, quando ele pede a porção dobrada, ele está pedindo, na verdade, para ser o quê? O sucessor de Elias, para dar continuidade ao ministério profético de Elias. É a mesma continuidade que o filho primogênito dava quando seu pai morria, e ele herdava em dobro os bens e a responsabilidade, ele dava continuidade ali ao seu pai, e era o líder da casa. Então agora, quando Eliseu pede essa porção dobrada, ele está somente pedindo para ser o sucessor dele, para dar continuidade ao ministério profético dele, com poder, com a mesma coragem, com a mesma atitude, com o mesmo zelo, ali, sendo usado por Deus como ele era usado. Então, essa é a interpretação, que se traz acerca dessa porção dobrada do espírito de Elias. E observe que é bem claro, espírito de Elias, não era o espírito de Deus. Então, o espírito de Elias ali fala o quê? De algo relacionado à coragem, ao zelo, às atitudes que ele tinha. E aí, por misericórdia de Deus, através da vida de Eliseu, Eliseu vai praticamente, através dele, operar o dobro de milagres ali, mas não necessariamente está relacionado com a porção dobrada do Espírito que ele pediu naquele momento ali. Então, ele faz um sábio pedido, baseado nessa lei da herança para o primogênito, lá em Deuteronômio 21, versículo 15 ao 17. Então, não era para ser mais usado, não era para ter o dobro de poder, mas era para ser o sucessor e dar continuidade ao ministério profético que Elias havia exercido ali. Pois bem, diante desse pedido, que já analisamos sobre ele, Elias vai indicar uma condição para o pedido ser atendido.
ele vai apontar uma condição. Quando Eliseu fala, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero ser o seu sucessor, eu quero dar continuidade ao ministério profético, né, com a mesma coragem, com a mesma devoção, com a mesma dedicação, sendo usado por Deus como você é. Aí Elias vai apontar uma condição, está no versículo 10, segundo Reis 2 e versículo 10. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Então, dura coisa pediste, porém se você me ver quando eu for, se me vires, conforme a imagem diz, se me vires, quando eu for tomado de ti, você receberá. Agora, se a condição apontada era essa, para Eliseu então não seria muito difícil, porque Eliseu não desgarrava de Elias, Eliseu estava junto de Elias a toda hora, então, se essa era a condição indicada, ele iria receber essa bênção, né, de ser o sucessor dele ali. Então nós vemos algo importante, que Eliseu foi o escolhido por Deus para ser o sucessor de Elias, e aqui nesse pedido, Eliseu pede exatamente isso. Agora a pergunta que se faz, irmãos, e me perguntaram isso essa semana, um dos nossos irmãos aí que nos acompanha pelo canal e pelo grupo de WhatsApp, uma irmã me fez uma pergunta, e eu vou transferir essa pergunta para os irmãos. Olha bem, Deus poderia ter escolhido para substituir Elias, um dos filhos dos profetas, que eram da escola de profetas, não é isso? O que era a escola dos profetas? Era a instituição, né, onde esses homens aprendiam a palavra de Deus para se tornarem profetas. No entanto, Deus escolhe Eliseu. Só que Eliseu não fazia parte da escola dos profetas. E a pergunta que foi feita para mim e eu faço para os irmãos, para nós juntos entendermos, por que Deus não escolheu um dos filhos dos profetas, que faziam parte da escola dos profetas, para substituir Elias, mas foi escolher Eliseu, que não tinha nada a ver com a escola de profetas? Quem se habilita a responder para nós essa pergunta? Vamos lá? Ou os irmãos não tiveram essa observação? Não observaram isso? Porque é natural que Deus escolhesse um, que era lá participante da escola do profeta. No entanto, não. Deus manda Elias ungir a Eliseu, que não tinha nada a ver com a escola de profetas. Então vamos tentar entender essa pergunta. Primeira resposta dessa pergunta: Deus escolhe Eliseu para substituir Elias, mesmo Eliseu não fazendo parte da escola de profetas, primeiro, pela sua soberania. Deus é soberano, e Ele escolhe quem Ele quer. Segunda resposta, nós vemos aqui aquela situação entre a diferença que há entre o chamado e o título. Deus conhecia o coração de Eliseu. Deus conhecia a coragem que Eliseu tinha. Diz lá, Deus falando para Elias que Eliseu sabia manejar espada. E ele precisaria disso mais na frente, de saber manejar espada. Então Deus conhecia, apesar de não fazer parte da escola de profetas, Deus conhecia o coração de Eliseu. Eliseu tinha o chamado de Deus. Eliseu não era apegado a nada. Nós vemos que Eliseu não era apegado a bens materiais, ele tinha com que se apegar, veremos daqui a pouco. Ele respeitava a sua família. Deixe-me beijar primeiro os meus pais, ele vai dizer lá. Ele era generoso, porque ele mata os bois lá, faz um churrasco, né, e dá para o povo comer. Ele era humilde. Então Deus conhecia o coração de Eliseu, porque mais importante do que algo que você aprende numa escola, numa instituição, é Deus conhecer o seu coração e ter o chamado para realizar a obra dele. Então Deus viu tudo isso em Eliseu, e mesmo Eliseu não fazendo parte da escola de profetas, Deus o escolhe, porque Deus conhecia o coração. Então vemos que Eliseu, ele tinha o chamado de Deus. Para você entender melhor ainda, não é assim que acontece hoje. Hoje nós temos muitos pastores formados, pastores que foram formados na sala de teologia, pastores com curso de teologia, pastores com curso de bacharelado de teologia, pastores que se tornaram pastores, se fizeram pastores por meio de um curso teórico, mas não tem o chamado de Deus para pastor.
E aí exerce aquele ministério como uma profissão, mas não como chamado. E é exatamente isso que Deus estava fazendo com Eliseu. Deus o estava chamando para exercer um ministério como chamado, e não apenas como alguém que entrou para uma escola de profetas e aprendeu algo lá teórico. Não, ele iria viver o chamado de Deus. Então, por isso que Deus escolhe Eliseu, mesmo Eliseu não fazendo parte da escola de profetas. E existem muitos pastores hoje que não têm curso teológico. Os pastores mais antigos, principalmente, não têm curso teológico, não fizeram bacharelado, não, mas foram chamados por Deus para exercer o ministério pastoral. E independente da formação teológica ou não, exercem o seu chamado. Por quê? Porque Deus os chamou para esse ministério. E foi exatamente isso que aconteceu ali com o profeta Eliseu. Ô professor, tem uma pergunta sobre essa aula que o senhor está falando aí, que a pessoa não tem o curso. Esse curso foi lançado quando nas Assembleias de Deus Teologia? Desde quando começou a ser cobrado a ter esse curso de teologia para os obreiros? Desde quando, eu não sei, pelo menos desde quando eu me converti, isso tem uns 30 anos, entendeu? Então, pode falar. Então você não tem a data certa assim de quando começou, não? Porque os primeiros pastores não tinham essa teologia. Não tinham, exatamente, não tinham. Não tinham. Então, ninguém aqui está falando contra a teologia. Não estamos aqui dizendo que não se deve fazer teologia. O que estamos dizendo é que a teologia não torna uma pessoa chamado pastor. A teologia, ela traz conhecimento e vai fazer uma pessoa ser pastor porque se formou. Mas tem muitas pessoas que se formam teologicamente, mas não têm o chamado de Deus para o ministério pastoral. Isso também não quer dizer que aquele que tem chamado não deva fazer. Não é isso que estamos dizendo aqui. O que estamos dizendo é que diante de Deus, o curso teológico por si só não valida uma pessoa como pastor. O que valida uma pessoa como pastor é o chamado de Deus. Aí, sim, ele vai buscar o conhecimento, porque a teologia traz o conhecimento para poder desempenhar melhor o seu ministério como pastor. Então isso Deus viu Eliseu, e Deus o chama, para ser o profeta no lugar de Elias, mesmo não fazendo parte da escola de profetas. Então nós vemos que Elias, ele era a inspiração de Eliseu. Elias era a fonte de inspiração para Eliseu, tanto no aspecto espiritual como moral, o que ajudou muito no crescimento espiritual de Eliseu. Então Elias era a referência espiritual de Eliseu. E todos nós também precisamos ter alguém como referência. Por exemplo, eu tenho alguém que é referência espiritual para a minha vida, para o meu ministério. E é bom quando você também se torna uma referência espiritual para alguém. E ali, Elias era essa fonte de inspiração para Eliseu. Então aqui nós entendemos tudo isso acerca de Eliseu. Então qual que é a aplicação prática desse tópico? O que nós aprendemos aqui nesse tópico? Primeiro, assim como Eliseu que seguia Elias de perto, nós precisamos seguir Jesus de perto e não de longe. Houve um momento na vida de Pedro, que Pedro seguiu Jesus de longe. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Então, quando Jesus foi preso, Pedro seguiu Jesus de longe. E seguir Jesus de longe é perigoso. Seguir Jesus de longe, você perde o compromisso. Seguir Jesus de longe, você tem grandes chances de não permanecer na presença dele. Eliseu seguia Elias de perto, e por seguir Elias de perto, ele foi grandemente abençoado. Então, a partir de hoje, segue Jesus de perto, para você ser abençoado por ele. Outra coisa que nós aprendemos, é que alcançar a bênção de Deus, implica em perseverar e focar em Cristo. Eliseu focou em Elias, perseverou ao lado de Elias. E se nós queremos ser abençoados, nós precisamos perseverar e focar em Cristo. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, se Eliseu tivesse olhado para os filhos dos profetas que ficaram para trás, ele não teria recebido a bênção dele, mas ele focou em Elias. Ele ficou do lado de Elias, o foco dele perseverou ao lado de Elias, e ele foi grandemente abençoado. Lucas 13:33, olha só o que diz: Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então o que nós aprendemos aqui? Que você precisa parar de olhar para aqueles que não servem de exemplo para o seu crescimento espiritual. Eliseu focou em Elias, que era sua fonte de inspiração e exemplo para crescimento espiritual. Então, ao invés de você ficar focando naquele que está errando, focando naquele que está cometendo coisas erradas, focando naquele que, apesar de ser obreiro, está vivendo uma vida errada, foca naquele que você sabe que é usado por Deus, foca naquele que você sabe que é um homem de Deus, que seja sua referência. Para quê? Para que você seja abençoado. Então foque em Cristo, e tenha alguém como referência aqui na terra, mas alguém que seja verdadeiramente um servo de Deus, porque enquanto você olhar para o homem, enquanto você focar no homem, focar naquele que é falho, focar naquele que age errado, você não vai receber a bênção de Deus. Outra coisa que aprendemos: Deus está pronto para atender nossos pedidos, desde que estejam conforme a sua vontade. Vamos ler Mateus 21:22, diz o quê? E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Tudo o que pedires na oração, crendo o recebereis. Mas espera aí, então eu posso pedir tudo que Jesus vai me dar, desde que esteja conectado de acordo com 1 João 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós aprendemos aqui o seguinte: olha, Deus está pronto para atender os nossos pedidos, desde que esse pedido esteja conforme a vontade dele. Deus atendeu o pedido de Eliseu, porque o pedido de Eliseu estava conforme a vontade de Deus, porque era a vontade de Deus que Eliseu fosse o profeta que daria continuidade ao ministério profético de Elias, e por isso Deus o atendeu. Então, se aquilo que você está pedindo estiver conforme a vontade de Deus, Deus estará pronto para atender o seu pedido. Pois não? Professor Luiz Viano, isso aí que o senhor está falando aí, às vezes até aconteceu, a pessoa chegou para mim e falou que pediu, e Deus não atendeu, né? E até com os olhos cheios de lágrimas, chorando, e falou que implorou, pediu a Deus, e Deus não ouviu. É isso que as pessoas não entendem, quando a gente fala assim, mas é da vontade de Deus? Exatamente. Mas a pessoa está aquela angústia, tanto querendo que Deus responde, parece que está querendo timar Deus. Não, Deus tem que fazer por mim, e não entende que tem que ser da vontade de Deus as coisas. Acima de tudo, nós demos um estudo aqui na sede uma vez, que o tema foi: por que algumas orações não são respondidas? E entre esses motivos está esse: se está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós enxergamos até onde a vista alcança, mas Deus enxerga além do que nós enxergamos. Então, muitas vezes, um pedido não é atendido, porque não é da vontade de Deus. E se não for da vontade de Deus, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Então nós aprendemos aqui que, quem sabe, você está pedindo alguma coisa a Deus em oração, e Deus não te respondeu e não te deu. Por quê? Pode ser que um dos motivos seja esse, que não esteja de acordo com a vontade de Deus. E aqui, repito, Deus atendeu Eliseu, porque o pedido de Eliseu já estava de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Tranquilo? Podemos prosseguir então? Pois bem, vamos agora então ao nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, já chegou o momento em que vai efetivamente terminar o ministério de Elias. É o momento em que ele será arrebatado, e ele vai deixar uma herança para Eliseu. Então nós vamos observar que até chegar esse momento, a comunhão de Elias com Eliseu era uma comunhão de companheirismo, de lealdade, como vimos aqui.
E essa comunhão de Elias e Eliseu é evidenciada pelo caminhar dos dois, pela dedicação e companheirismo que Eliseu tinha para com o profeta Elias. Entre o servir Elias e receber a bênção, Eliseu caminhou com Elias até o fim do ministério do profeta Elias. Então era uma comunhão perfeita, e como eu disse aqui, é a mesma comunhão que Deus quer ver entre a sua igreja, entre os seus obreiros e os seus cooperadores. Mas chegou o momento do arrebatamento de Elias. Aqui, no momento do seu arrebatamento, é o momento em que o seu ministério efetivamente iria terminar. E o término do ministério de Elias foi diferente de todos os outros profetas que vieram antes dele e depois dele. Por quê? Porque todos os profetas que vieram antes dele e depois dele morreram, mas Elias não. Elias, ele vai ser arrebatado. Então, caminhando junto ali, após atravessar o Jordão de maneira milagrosa, né? Como a imagem sugere, Elias lança sua capa e o Jordão se abre, eles atravessam o Jordão dessa forma milagrosa. Então, após essa travessia, chegou o momento do arrebatamento, segundo Reis, capítulo 2 e o versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então chegou o momento do arrebatamento, e aqui é muito interessante, irmãos, porque as coisas na Bíblia estão nos detalhes, eu me lembro, já ouvi muitos pregadores e ensinadores dizendo que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Não foi não, Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo. O que aconteceu é que no momento dele ser arrebatado, eles andavam muito juntos, e Eliseu não queria deixar Elias de jeito nenhum. Surge uma carruagem de fogo de repente entre os dois, separa os dois, um para um lado, para o outro, e Elias, ele é o que? Elevado em um redemoinho, conforme a imagem embaixo está sugerindo. Então foi dessa forma que ele foi arrebatado, e não na carruagem de fogo. A carruagem de fogo foi para separar os dois, porque Eliseu não queria largar de Elias. Então alguma coisa tinha que ser feita. Deus então manda essa carruagem de fogo que passa entre eles. Aí Elias é arrebatado nesse redemoinho ali. Então, ao contemplar essa cena espetacular, maravilhosa ali, da carruagem de fogo passando entre eles, do nada surge ali, Eliseu então ele solta uma expressão na qual ele vai reconhecer ali, né, o Elias como seu líder espiritual. Eliseu, ele vai dizer algo que é o reconhecimento de Elias como seu pai e líder espiritual e seu predecessor, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Ali naquele momento, quando Eliseu contempla essa cena maravilhosa, ele cai no chão e grita, meu pai, ali é o reconhecimento da liderança de Elias e ali a sua paternidade espiritual para com Eliseu, e ele rasga suas vestes ali em dois lados, e ali ao ser arrebatado, Elias joga sua capa, e a capa de Elias vai cair exatamente onde Eliseu pôde pegar, porque ela poderia cair em outro lugar, mas ela vai cair exatamente onde Eliseu pôde pegar, o versículo 13. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Então naquele momento em que a capa cai, conforme a imagem sugere ali, Elias corre e pega a capa de Eliseu, corre e pega a capa de Elias. Essa capa foi a herança deixada por Elias para Eliseu. Essa capa, ela vai legitimar o ministério de Eliseu. Publicamente Eliseu vai pegar essa capa e vai fazer a mesma coisa que Elias tinha feito anteriormente, que é dividir as águas do Jordão. Ali era o quê? Era sendo legitimado o ministério de Eliseu, versículo 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então essa capa, ela representava o endosso, quer dizer, a aprovação de Deus, como Eliseu sendo o sucessor de Elias. Essa capa era o símbolo de que o poder do Senhor iria permanecer com Eliseu, assim como foi estabelecido com Elias.
Essa capa simbolizava que Deus iria usar Eliseu da mesma forma que Deus usou o profeta Elias. E essa legitimação, ela vem porque os filhos dos profetas estavam presentes lá perto, e os filhos dos profetas viram esse episódio. Então, imediatamente, quando eles viram ali Eliseu abrindo as águas do rio Jordão e passando ali, atravessando o rio Jordão, eles reconheceram que a unção e o poder de Elias estava sobre Eliseu também. Segundo Reis 2, o versículo 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então eles reconheceram ali que a unção, que havia sobre Elias estava também sobre Eliseu. Então ali foi a legitimação do ministério, do início do ministério do profeta Eliseu. E o que é que nós aprendemos aqui como aplicação prática? Primeiro, conforme dissemos aqui, a comunhão dos dois foi tão linda, que até na última hora da existência de Elias aqui na terra, Eliseu estava presente. Então nós aprendemos que a amizade sincera, a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam, se respeitam, sempre vai resultar em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Uma igreja onde há amor, uma igreja onde há uma comunhão, uma igreja onde haja uma amizade sincera, é um ambiente propício para o Espírito Santo operar coisas maravilhosas. Mas quando não há amor, não há uma amizade sincera, não há uma comunhão entre os irmãos, entre a igreja, se torna um ambiente onde o Espírito Santo deixa de operar. Deixa de operar não porque não tenha poder, deixa de operar porque não acha lugar no coração dos irmãos para operar. Outra coisa que aprendemos é que quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Se Deus chamou você para fazer alguma coisa na obra dEle, se você tem o chamado dEle, não apenas a formação, essa era a diferença de Eliseu, se você tem o chamado dEle e não apenas a formação, pode ter certeza que Deus vai legitimar o seu ministério diante de todos. Todos irão ver que você tem o chamado de Deus para exercer a função e o ministério que Deus colocou você para fazer, seja ele qual for. E terceiro, a transladação ou arrebatamento, na verdade, o arrebatamento de Elias, aqui não é transladação, é arrebatamento, o arrebatamento de Elias aponta para o arrebatamento da igreja. Elias foi arrebatado ali com força por aquele redemoinho, tirado com força. Da mesma forma, a igreja será tirada com força dessa terra, mas porém, aquela igreja unida, aquela igreja em comunhão, aquela igreja onde haja união, aquela igreja onde há uma amizade sincera de comunhão entre os irmãos, é essa igreja que será arrebatada, da mesma forma que o profeta Elias também foi arrebatado. Amém, irmãos? Então, qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Não vamos falar muita coisa sobre Eliseu, porque a próxima lição, a lição número 7, vai ser sobre o ministério de Eliseu. Então aqui, nós vimos o término do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Então na próxima lição, nós iremos ir mais profundo agora no ministério de Eliseu. Aqui é apenas o início. E aí vamos analisar os milagres que Deus operou através dele e outras coisas mais. Mas por enquanto, vamos ficar aqui apenas no início do ministério dele, que foi um início com poder, foi um início com a aprovação de Deus, e foi um início com a legitimação pública de que ele realmente havia sido chamado e escolhido por Deus para substituir o profeta Elias. Conclusão: o que identifica o verdadeiro profeta nos dias de hoje não é uma capa. O que identifica o verdadeiro profeta nos dias de hoje não é os milagres que ele opera. O que identifica um verdadeiro profeta nos dias de hoje é o seu modo de viver, é as suas atitudes, é o seu comportamento e vida com Deus. Porque milagres, maravilhas, tem muitos operando por aí. Só que diz a Bíblia que naquele dia, alguns vão chegar para Jesus e vão dizer assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos, falamos línguas. E qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço.
Então, o que identifica um verdadeiro profeta hoje não é o que está acontecendo aí, mas é se ele tem uma vida de santidade com Deus. Segunda coisa, a exemplo de Eliseu, nós devemos nos espelhar em homens ou mulheres que sejam genuínos seguidores e imitadores de Cristo, e ao mesmo tempo sermos o exemplo. Então, Eliseu, ele se espelhava em Elias. Elias era a referência de santidade para Eliseu, e depois Eliseu também vai se tornar o exemplo e referência para alguém. Assim também nós devemos fazer. E por último, precisamos deixar um legado que proporcione crescimento espiritual para as pessoas. O legado que Elias deixou foi um legado que proporcionou o crescimento de Eliseu. E o legado que Eliseu deixou foi um legado que proporcionou o crescimento de outros que vieram depois dele. E assim, então, nós também precisamos deixar um legado que venha proporcionar um crescimento espiritual para essas pessoas. Amém, irmãos? Só um detalhe importante, que eu deixei por último aqui, que alguém também me perguntou em nossos grupos, é acerca da unção do rei Jeú. Porque diz a Bíblia que era para Elias ungir o rei Jeú, não é isso? Mas Elias não ungiu, o irmão sabe disso, né? Porque não deu tempo, ele foi arrebatado antes. E aí, então, quem deveria fazer isso? O profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu é que deu continuidade ao ministério profeta de Elias. Só que o profeta Eliseu também não unge o rei Jeú. O profeta Eliseu vai mandar um dos filhos dos profetas, para ungir Jeú como rei. E por que ele fez isso? Não há nenhuma contradição nisso. Simplesmente porque Elias não ungiu, porque foi arrebatado antes. Então cabia a Eliseu, que dava continuidade ao ministério profético. E Eliseu simplesmente delegou essa missão para um dos filhos dos profetas. A partir do momento em que Eliseu delega essa missão para um dos filhos dos profetas, Eliseu tinha autoridade para isso. Então, no momento em que ele delega essa função para um dos filhos dos profetas ungir Jeú como rei, esse filho do profeta estava revestido de autoridade para isso. Vemos ali nada mais do que uma delegação, representativa legal. Ou seja, a partir daquele momento, aquele filho do profeta estava representando Eliseu legalmente para efetuar a unção de Jeú como rei. Então ali é como a posição da igreja aqui na terra. Nós somos o que aqui? Embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra, com a autoridade dada por Cristo para realizarmos a sua obra. Então, ali também, aquele filho do profeta estava revestido de autoridade concedida por Eliseu para efetuar a unção de Jeú como rei. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. O nosso muito obrigado aos irmãos presentes, aos irmãos que estão acompanhando, que vão acompanhar em casa. Para aqueles que estão acompanhando em casa e que nos assistem em nosso canal e o canal da igreja, nós temos aí um informativo onde você pode, se você desejar receber gratuitamente, o material dessas lições de PDF e slides, basta você nos pedir que mandaremos com prazer para você. E na descrição desse vídeo haverá também um link para um grupo de WhatsApp que nós criamos, para que esse material seja enviado de forma mais rápida para todos. Basta você entrar lá no link, ou se você tiver dificuldade, mande uma mensagem para o nosso telefone aí que aparece, e nós mandaremos para você e te adicionaremos ao grupo lá. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por mais essa aula. Como eu disse, o irmão não precisa se preocupar em falar muita coisa sobre Eliseu, mesmo porque se você falar muita coisa, você vai adiantar a próxima lição. As duas próximas, E aí você vai colocar em dificuldade o próximo professor. Então, se limite realmente aqui apenas no início do ministério de Eliseu, e deixa para poder aprofundar mais de acordo com as lições que virão aqui na sua sequência. Irmão Zé Carlos, pega o microfone, por favor, e faça a oração para nós aí, terminando e dando a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez,
Queremos, Senhor, te agradecer por mais este momento maravilhoso que aqui estamos na tua casa, na tua presença, em torno da tua palavra, ó Deus, no estudo. E quero pedir ao Senhor que venha abençoar a vida de cada professor, meu Deus. Abençoa as nossas escolas, abençoa a vida dos obreiros, meu Deus. Abençoa, Pai, todos aqueles que têm interesse em aprender a tua santa e gloriosa palavra e aplicá-los dia a dia, Senhor, na tua vida. Nos dá a tua graça, nos abençoe, nos leva em paz e nos guarde cada dia na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam...